Deus. Você está no terceiro dia, hoje, representando o mês de março, a semeadura de março. Não é verdade, pastor Raimundo? Então, nessa noite, eu quero chamar aqui, a hora já avança, quero chamar aqui o pastor Laércio, para estar orando aqui para o pastor Alexandre, deixar o ofertório para o final. Já estou doido para comer desse pão da palavra. São 12 cultos seguidos, né? Então a gente tem que ser objetivo, não pode ficar enchendo linguiça não. Palavra, louvor, oferta, e depois eu vou abençoar você. Tá cheio de presente aqui hoje, hein? Acho que não vai dar para dar tudo esse presente hoje não, vamos ver. Vai, o quê? Vai. Chama para... A paz do Senhor, igreja. O irmão pode ficar em pé, por gentileza? Pastor Alexandre, por favor. Se apresente, meu querido. Aleluia. Para Deus te usar hoje poderosamente. Glória a Deus. Vamos orar pelo pastor, irmãos. Glória a Deus. Fica, querido. Vamos orar pelo pastor. Estende as tuas mãos para cá. Senhor, nosso Deus e nosso Pai. Senhor, nesta noite nós te damos graças pela vida do teu servo, Senhor amado, na qual o Senhor escolheu e o Senhor chamou. Senhor, nesta noite, para a glória e louvor do teu nome, usa ele no profundo, no escondido, Pai. Revela os teus mistérios, Senhor, meu Deus. Senhor, nós precisamos de ouvir a tua voz, mais uma vez nesta noite, e queremos ouvir através do teu servo. Usa ele, Senhor. Usa ele com autoridade, com poder, com ousadia, com graça no teu espírito, ó Pai. Para que o teu santo nome e glorioso seja louvado nesta noite. E toda a igreja diga amém. Frutificadores, a paz do Senhor. Para mim é motivo de grande alegria estar aqui mais uma vez, para juntos nos alimentarmos de uma porção da palavra do Senhor. Sem perda de tempo, abra sua Bíblia no Evangelho segundo João, chamado Marcos. Evangelho segundo Marcos. E quando eu digo Marcos, eu não digo São Marcos, eu digo apenas Marcos. Alguém quer saber por quê? Diga amém. Porque o termo São significa santo. É a evidência de um processo católico chamado canonização. Funciona mais ou menos assim: alguém que é bom durante a vida, após a sua morte, ele entra nesse processo. Nesse processo envolve uma investigação da sua vida, onde vai ser provado se ele foi uma pessoa boa. E ele recebe o primeiro título, chamado título Servo do Senhor. Depois disso, ele já está liberado para que as pessoas possam fazer preces a ele. Então as pessoas começam a orar a esse indivíduo e pedir milagres. Quando esse indivíduo realiza o primeiro milagre, ele vai para a segunda etapa desse processo, chamado beatificação. Com isso, ele já entra na fila para ser considerado canonizado. E que só acontece depois que ele realiza o segundo milagre. Depois do segundo milagre, é feito uma imagem em sua homenagem, e todo e qualquer católico pode orar para aquela pessoa, pode render tributos àquela pessoa. Qual é o problema de dizer isso? É que eu estou concordando com 3 coisas que a Bíblia condena. Primeiro, culto aos mortos. Segundo, adoração a ídolos. E terceiro, adoração a demônios. Porque a gente sabe que atrás de toda imagem que é venerada, existe um demônio que quer ser adorado. Então é por essa razão que eu não digo São Marcos e digo apenas Marcos. Mas pastor Alexandre, e se vier algum dia um pregador aqui e disser, abra a Bíblia no Evangelho de São Marcos, você finge que você não ouviu, abre a Bíblia no Evangelho de Marcos e entenda que ele falou isso porque ele não tem o conhecimento que hoje você recebeu do Senhor. Amém? Evangelho segundo Marcos, capítulo de número 8, a partir do verso 11, diz o seguinte: E vindo os fariseus começaram a questioná-lo
procurando um sinal do céu. E suspirando profundamente em seu espírito, disse: por que procura essa geração um sinal? Na verdade, eu vos digo que a essa geração não se dará nenhum sinal. E deixando-os, tornou a entrar no barco e foi para o outro lado. Ora, os discípulos tinham se esquecido de levar pães, e no barco não tinham consigo senão apenas um pão. E ordenou-lhes, dizendo: fiquem atentos, guardai-vos do fermento dos fariseus e do fermento de Herodes. E eles arrazoavam entre si, dizendo: isto é porque não temos pão. Jesus, percebendo isso, disse-lhe: por que argumentais por não terdes pão? Ainda não percebeis, nem compreendeis? Tendes ainda o vosso coração endurecido? Tendo os olhos não vedes, e tendo ouvidos não ouvis, e não vos lembrais? Quando eu parti 5 pães entre os 5.000, quantos cestos cheios de pedaços tomastes? E eles responderam: 12. E quando parti os 7 pães a 4.000, quantos cestos cheios de pedaços tomastes? E responderam-lhe: 7. E ele disse: como é que vocês não compreendem ainda? Quem entendeu a leitura, diga amém. Feche a sua Bíblia, coloque sobre o assento, sente-se e esteja à vontade para adorar o nome do Senhor. Pregar sobre Marcos é falar sobre um dos maiores pregadores da igreja primitiva. A história diz que Marcos pregou durante aproximadamente 20 anos. A história diz que ele trabalhou à retaguarda do apóstolo Paulo, fortificando as igrejas que o apóstolo Paulo fundou. E a história vai dizer que depois de um vasto ministério, depois de muito tempo servindo a Deus, ele foi martirizado na cidade de Alexandria. De que forma foi isso, pastor? Vou lhe dizer. Amarraram uma corda ao seu pescoço, amarraram a outra ponta em carruagens e saíram arrastando ele pelas ruas da cidade de Alexandria. Foi assim que João Marcos morreu. Mas a vida de João Marcos não foi sempre de um grande pregador. A história relata que João Marcos foi um dos contemporâneos de Jesus Cristo, que ingressou no ministério de Jesus já no seu último ano. No seu último ano, ele ainda jovem, na casa de sua mãe, a irmã Maria. Você se lembra da irmã Maria? Em Atos dos Apóstolos, capítulo 12, quando Pedro estava preso por Herodes, e a igreja estava orando dentro de uma casa e disseram o seguinte: Herodes quer matar a Pedro, mas nós vamos aceitar isso, porque Pedro tem promessa de ser pastor dessa igreja, então ele não vai morrer. Então nós vamos dobrar os nossos joelhos e nós vamos orar. Enquanto Pedro não for liberto, nós não pararemos de orar. Essa irmã Maria desta casa, onde estavam orando para libertar Pedro, e que na madrugada chegou Pedro já liberto, porque o anjo foi tirá-lo da cadeia, era a mãe desse João Marcos, do qual vos falo nessa noite. E ele ainda pequeno ouvia as ministrações de Jesus na casa de sua mãe, porque sempre que Jesus estava pela Judeia, ou passava por Samaria, ele sempre ia à casa da irmã Maria, e era lá que as reuniões aconteciam. No final, quando Jesus é preso para ser crucificado, entram na casa da irmã Maria para quebrar tudo, para acabar com a casa dela, porque sabiam que era ali que os seguidores de Jesus se reuniam. No momento em que João Marcos estava tomando banho, entraram na sua casa, expulsaram-no de casa. Ele só teve tempo de se enrolar em um lençol e sair andando. Quando ele estava correndo na rua, alguém puxou o lençol e ele teve que correr nu para salvar a sua vida. Esse era o João Marcos. Depois da ressurreição, João Marcos também estava no dia de Pentecoste. E no dia de Pentecoste ele foi selado com o Espírito Santo e com fogo. Ele começou a servir na igreja primitiva, ainda que jovem. E numa reunião pentecostal em que o Espírito Santo falava, ouviu-se uma profecia direcionada a ele. E essa profecia dizia que Deus ia fazer dele um grande pregador. E dizia que o Evangelho de Cristo, através dele, ia romper as barreiras do tempo e do espaço. E ele ficou motivado com aquilo. Como qualquer um de nós,
Quem aqui já recebeu uma promessa de Deus e dizer que você vai ser um grande pregador? Eu recebi ainda jovem, e eu me lembro o que eu fazia. Ainda jovem eu chegava em casa na penteadeira da minha mãe, pegava um desodorante, naquela época o famoso e mais barato era o Axe. Eu pegava ele porque ele era preto, parecia um microfone. Eu segurava, colocava na boca e começava a saudar a igreja com a paz do Senhor, olhando para o espelho, porque eu dizia: Deus falou que eu vou ser pregador do Evangelho. E eu ouvia as mensagens do pastor Gisel Gomes, e era comum eu dizer: eu saúdo a noiva do Cordeiro com a paz do Senhor. Abram um livro, e por favor não me perguntem que livro. Livro só existe um: o livro que cheira, o livro que agracia, o livro que transforma, o livro que edifica, o livro que arrebenta o focinho do diabo e manda ele de volta para o inferno. Porque eu queria ser o quê? Ser pregador. Eu ouvi essa promessa. Só que o tempo foi passando, e parece que a promessa na vida de João Marcos foi esquecida. E de repente, na igreja de Antioquia da Síria, chega então um pregador, um homem que era antigamente perseguidor do Evangelho, mas agora convertido, estava pregando em Antioquia da Síria. E ele olha para aquele pregador chamado Saulo e diz assim: eu vou pregar igual ele. Ele se aproxima de Saulo, e ele vê um dia, numa reunião pentecostal como aquela, que Deus falara com ele. Deus falar assim: separa Barnabé e separa Saulo para a obra que eu tenho preparado para eles. E lá estava João Marcos naquele dia: onde eles forem eu vou, porque eu tenho promessa de ser pregador do Evangelho. E a Bíblia vai dizer no livro de Atos dos Apóstolos, que o apóstolo Paulo, no momento Saulo, ele saiu para a sua primeira viagem missionária junto com Barnabé, e lá estava João Marcos junto com ele. Talvez Saulo olhou e falou assim: tem certeza que esse menino vai? E Barnabé, que era parente de João Marcos, disse: não, o menino tem promessa, deixa ele conosco. Mas ele não aguentou, igreja. Ele não aguentou, pastor Raimundo. Era difícil acompanhar Saulo, porque Saulo era doutor da lei, ele conhecia a palavra, ele pregava numa velocidade que poucos acompanhavam. E Barnabé também. Barnabé era chamado de José das Consolações. Imagine uma pessoa que sabe conversar com gente, que sabe ajuntar multidões. Barnabé ajuntava as multidões, Paulo pregava e fazia o apelo, e as almas se convertiam a Cristo. E João Marcos estava ali, ele corria para o lado de Paulo, levava uma raquetada: vai menino, corre, acelera, faz alguma coisa, você não está conseguindo acompanhar. E de repente ele ia para Barnabé, e Barnabé: vamos, você não está conseguindo nos acompanhar, vamos, nós precisamos de ajuda. E de repente ele não aguenta, e ele pensa da seguinte forma: eu acho que aquela profecia não era para mim. Eu acho que não sou eu que serei um grande pregador. Eu acho que deve ser outro. Quem sabe um parente distante foi confundido. Foi dito a mim, mas na verdade não sou eu esse dessa promessa. E ele, na região da Panfilha, volta para Jerusalém. Aquilo para Paulo foi algo muito ruim. Ele disse assim: como é que pode desistir no começo da caminhada? Como é que pode? Na primeira dificuldade ele já voltou atrás. E ele chega a Jerusalém. Quando ele chega em Jerusalém, ele conversa com Pedro, pastor da igreja, e diz assim: Pedro, pastor, a promessa não era para mim. Eu quero pular fora desse barco, porque eu sei, eu não consigo acompanhar. Pedro olha para ele e fala assim: por quê? Porque eu não sou capaz, eu não tenho condições, eu não sei pregar, eu não sei o que dizer, eu não consigo ajuntar pessoas como Barnabé, eu não consigo também pregar como Paulo prega. Ele diz assim: eu não posso, eu vou correr para fora desse barco, nesse barco não me cabe. Aí chega Pedro e diz assim para ele, fala assim: ó, eu também em algum momento do meu ministério, junto com Jesus, eu pensei em pular fora do barco, mas Jesus nunca desistiu de mim, então eu não vou desistir de você, não vou deixar você pular fora do barco, mas eu não sou capaz. Eu acho que Pedro disse assim para ele: olha, eu também não era. E um segredo do Senhor Jesus é que Ele nunca chama homens capazes, muito pelo contrário, Ele capacita aqueles que chama. E Pedro começa agora a trazer Marcos aos seus pés. Estar aos pés de Pedro significa o quê? Que Pedro fez dele o seu discípulo. E Pedro começa a ensinar. Ele diz assim: você acha que Paulo foi duro com você? Que Barnabé foi duro com você? Você precisa ver como Jesus foi duro comigo. E eu dou graças a Deus, porque Ele foi duro comigo.
porque os duros ensinamentos de Jesus me fizeram o pastor que eu sou hoje. E eu vou dizer para você, persevera, fica firme, porque você vai ser um grande pregador do Evangelho. E João Marcos agora, aos pés de Pedro, começa a estudar, e durante 2 anos, ele aprende sobre Jesus, sobre o ministério, ele se aprofunda nas riquezas espirituais, ele mergulha no rio do Espírito Santo, ele adquire dons espirituais, e durante 2 anos ele aprendeu com Pedro. Depois disso ele começa a pregar na cidade de Antioquia, ele começa a pregar em Jerusalém, começa a pregar na casa de sua mãe, que ainda era um ponto de pregação naquela época, a casa da irmã Maria. O nome de João Marcos começou a ser conhecido como um grande pregador. E ele dizia, eu continuo sendo o mesmo menino. Mas aí Pedro dizia, mas é Deus que tem te capacitado. Depois de 2 anos, Paulo volta da primeira viagem missionária. E quando ele volta, ele já olha para João Marcos já com certo desdém. Porque na cabeça de Paulo, ele desistiu. Na cabeça de Paulo, ele não era útil para o ministério. Por quê? Porque na primeira dificuldade ele vai voltar atrás. E João Marcos estava lá. Já Barnabé não. Barnabé ouviu o testemunho de Pedro. Barnabé ouviu o testemunho de João Marcos. Ele diz assim, olha o que está acontecendo. Barnabé o acompanhou. Viu algumas pregações dele e diz assim, rapaz, Deus te transformou mesmo. Você não é mais aquele menino de 2 anos atrás. Depois de um tempo, Paulo chama Barnabé e diz assim, é hora de nós visitarmos as igrejas que nós edificamos, para fortalecê-las. Então nós temos que refazer a primeira viagem missionária, para fortalecer a igreja. Aí Barnabé, que conhecia João Marcos, vai falar para Paulo, olha Paulo, vamos sim, mas agora a gente vai ter um reforço de peso. Por quê? Porque João Marcos não. Por quê? Porque para mim, ele não serve para o ministério. Para mim, ele não serve para a obra missionária. Para mim, ele não é um vaso escolhido. E Barnabé insiste, e no final eles acabam se separando. Paulo vai com Silas, chamado Silvano, por um sentido, e já Barnabé abraça o menino, que naquele momento já era usado por Deus poderosamente, e vai em outro sentido, um sentido oposto. Pela lógica, em algum momento eles iam se encontrar novamente. Mas o que acontece? Logo no início da segunda viagem missionária, Deus dá uma visão para Paulo e diz assim, passa a Macedônia e ajuda-nos. E ele muda a sua rota. E agora, em vez de fortalecer as igrejas, ele vai fazer o quê? Ele vai abrir novas igrejas lá depois da Macedônia. Enquanto isso, Deus já estava usando João Marcos e Barnabé. As igrejas da primeira viagem missionária começaram a crescer, começaram a frutificar, começaram a aumentar e começaram a se fortalecer. E a mensagem, a notícia chegava até Paulo. E quando Paulo estava lá, como está a igreja de Derbe? Como está a igreja da Panfilha? Como está a igreja de Listra? E diziam, olha, João Marcos prega do mesmo jeito que você pregava, com a mesma eloquência que você pregava, enquanto Barnabé une as pessoas e elas se rendem ao ministério. E Paulo vai vendo aquilo, e no final da sua carreira, na última carta que ele vai escrever, a segunda carta que Paulo escreve a Timóteo, ele vai dizer para Timóteo o seguinte, olha Timóteo, procura ter comigo depressa, traz a minha capa porque está frio. E olha, eu preciso que você me faça um favor. Você conhece João Marcos, o filho da irmã Maria? Traz ele com você, porque eu preciso dizer para ele. O que você precisa dizer, Paulo? É que lá atrás eu disse que ele não era útil para o ministério, mas hoje eu tenho que dizer que para mim ele é muito útil para o ministério. O que quer dizer com isso, pastor Alexandre? Eu vou te dizer, se você tem uma promessa de Deus, ainda que seja difícil, ainda que os seus olhos não contemplem, Deus ainda fez a promessa e Ele vela para cumpri-la. Espera um tempinho que você vai ver o maior poder de Deus sobre a tua vida, uma maior autoridade de Deus sobre a tua vida, e a promessa será cumprida, e você vai ser, assim como João Marcos, um instrumento na mão de Deus para esse tempo. Quem concorda com essa palavra profética, ergue a mão para cima e exalta Ele. Eu não conheço a didática de Pedro,
Mas eu sei que o Evangelho segundo a Marcos é a evidência de que ele foi um excelente professor. E a evidência também que a profecia dita a Marcos lá no início se cumpriu. Porque o Evangelho de Marcos, ele rompeu as barreiras do espaço. Não ficou só em Jerusalém, mas já está em toda a terra. Aonde chega a palavra de Deus, o Evangelho de Marcos também chega. Rompeu a barreira do tempo, porque não ficou preso ao primeiro século, mas hoje, no século 21, nós ainda podemos ser edificados com o Evangelho, segundo escreveu Marcos. Você pode glorificar o nome do Senhor pela promessa que foi cumprida? E Pedro dizia: Jesus foi duro comigo, Marcos, aguenta. Você acredita que um dia Jesus olhou para mim e disse que eu não era convertido? Mas Pedro, Jesus disse para você disso. Ele diz: tu quando te converteres, não é convertido. Jesus disse isso. Você acha que Paulo foi duro com você? Ele te chamou de endemoniado? Não, pois Jesus me chamou uma vez. Quando foi isso? Vou dizer, Jesus disse assim: para trás de mim, Satanás, me chamou de endemoniado. Estava dizendo que eu estava dando razão ao diabo. Sabe o que é isso? É a dureza daquele que ensina, para que aquele que é ensinado possa dar verdadeiros frutos. E esse fruto é para o reino de Deus. Então tem que permanecer. E ele diz: é mesmo? E Jesus era bravo com mais alguém? Rapaz, teve um dia que eles pegou os fariseus, hein? Jesus tinha acabado de realizar um grande milagre. E os fariseus ainda chegavam para Jesus e diziam assim: me mostra um sinal nos céus aí, para a gente saber se tu és o Filho de Deus. Aí Jesus falou assim: não vou dar sinal nenhum para vocês. Eu fico pensando no ministério de Jesus e nos sinais que ele mostrou desde o seu nascimento. Aliás, o seu nascimento já é repleto de sinais. Primeiro, uma estrela que nunca havia antes começou a brilhar, indicando o caminho do lugar onde ele estava. Segundo, os anjos cantavam para os pastores. Terceiro, essa estrela trouxe até magos do Oriente para presentear Jesus. Era sinal. O próximo nascimento de Jesus era um sinal, porque o profeta Isaías disse que ele nasceria de uma virgem, e ele nasceu de uma virgem. Jesus começa o seu ministério, e a Bíblia Sagrada vai dizer que ele vai ser batizado por João. E acontece um dos sinais mais lindos na vida de Jesus, que é mostrado nos céus. Quando Jesus desce as águas batismais e ele levanta, diz que o Espírito Santo desce a sua cabeça em forma corpórea de pomba, e no mesmo instante o céu se abre e uma voz se ouve do céu dizendo: esse é o meu filho amado, em quem me comprazo. Já era um sinal, e os fariseus pediam um sinal. Você vai se lembrar que no começo do ministério de Jesus, ele entra num casamento, e lá no casamento acaba a alegria, porque acaba o vinho. E a Maria vai dizer para Jesus o seguinte: olha, Jesus, acabou o vinho. E você sabe o que significa isso? As festas na Galileia, as festas de casamento, demoravam 7 dias. Durante 7 dias, os 7 dias, uma quantidade de vinho era dispensada por dia. Quando acabava o vinho, significava que as comemorações daquele dia acabou. Por algum motivo, o vinho acabou antes da hora. Alguns dizem é que porque Jesus era apenas ele convidado e ele já leva 12 discípulos com ele. Outros dizem que era providência divina para que ele realizasse um milagre. Quando Maria diz para Jesus: acabou o vinho, ela está dizendo para Jesus: Jesus, vamos embora porque acabou o vinho, senão os anfitriões vão ficar envergonhados. E Jesus disse assim para ela: o que tenho eu contigo, mulher? Eu fico impressionado com essa palavra. Alguns dizem que Jesus está sendo estúpido com a sua mãe, mas eu não vejo dessa forma. Eu imagino que Jesus já tinha participado de muitos casamentos na Galileia. E durante muitos casamentos na Galileia, em algum momento, em algum dia, acabava o vinho. E quando Maria chegava para Jesus e dizia assim: Jesus, acabou o vinho, Jesus dizia para ela: sim, mamãe, vamos embora. Mas naquele momento Jesus não disse isso. Jesus muda a sua entoação de voz e diz assim: o que tenho eu contigo, mulher? O que significa isso? Que Jesus ali não se manifestou como o filho da Maria, mas ele se manifestou como o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Maria entendeu isso, porque ela esperava esse momento em que Jesus se manifestasse. Então ela disse assim: ó, gente,
Não é mais meu filho que está aí, não. É o Filho de Deus. Tudo que Ele mandar vocês fazer, faz. Porque algo vai acontecer aqui. E Jesus pega a água e diz assim, coloca a água nas talhas de pedra. Enche as talhas de pedra e de repente pode pegar e levar ao mestre-sala. Olha que sinal glorioso. O mestre-sala toma o vinho e diz assim, olha, eu nunca vi isso. Normalmente se serve o melhor vinho no começo. E lá para o final, quando as pessoas já beberam muito vinho, entrega-se então o pior vinho, né? Porque as pessoas nem vão perceber, né? Por quê? Porque já beberam bastante vinho. Aí agora vocês fazem ao contrário, porque esse vinho está melhor do que o primeiro. É sinal do que o sinal que Jesus faz é sempre o melhor para a nossa vida, amém? Quer um sinal maior do que esse? Jesus já tinha curado enfermos. De repente Jesus está descendo do monte, e de repente vem um leproso correndo na sua direção, e diz assim, ó Senhor, se tu queres, faz com que eu fique limpo. Não tinha como não ver aquele leproso, porque ele se aproxima de Jesus tocando uma campainha que ele tinha na mão, e aquela campainha tinha um intuito de fazer o quê? Fazer as pessoas se afastarem dele. É como se ele dissesse, eu estou leproso, sai de perto de mim. Mas ele clama para Jesus, tem compaixão, se tu queres, faz com que eu fique limpo. E Jesus, em vez de sair de perto, se aproxima, toca com a mão dele e diz assim, eu quero ser limpo. Vai se apresentar ao sacerdote. Chega ao sacerdote, eu era leproso, não sou mais, deixa eu ver. E foi comprovado que ele não era mais leproso. Quer um sinal maior do que esse? Jesus, há um tempo atrás, pregando para uma multidão de 5.000 pessoas. E aí, enquanto pregava, ele diz assim, olha, faz tantos dias que eles nos seguem, não vamos liberar-os sem o alimento, vamos alimentá-lo. E de repente alguém diz assim, como é que pode? Nem 200 dinheiros são possíveis para alimentar essa multidão. Então faz o seguinte, veja entre eles o que tem aí para comer. E de repente eles encontram um menino, provavelmente um menino órfão. Por quê? Porque ele tinha 5 pãezinhos. Os pãezinhos de cevada, os pãezinhos menores, eram doações para órfãos e viúvas. E ele tinha também 5 pãezinhos de cevada e dois peixes. É isso mesmo, pastor? Isso mesmo. De vez em quando a cabeça nos prega peça. Porque e esses peixinhos, também na hora da pescaria, os peixes menores eram separados para dar aos órfãos e à viúva. O lanche de um menino órfão, 5 pãezinhos de cevada e 2 peixes. E Jesus fala para os discípulos, divide entre as multidões. E eles começam então a distribuir, e de repente um milagre acontece. Todos estão fartos, satisfeitos, todos estão bem, não estão mais com fome. E aí o que sobra? 12 cestos. Quer um sinal maior do que esse? Jesus anda sobre as águas. Jesus acalma a tempestade. Jesus cura a mulher com fluxo de sangue. Jesus ressuscita a filha de Jairo. Jesus ressuscita o filho da viúva de Naim. Quer sinal maior do que esse? E os fariseus chegam para Jesus e dizem, me mostra um sinal. Depois 4.000 pessoas estão com Jesus. E Jesus disse assim, olha, também vamos alimentá-los. Estavam aqui até o momento, não vão sair sem comer. E agora, está pior do que o primeiro dia, porque só tem 7 pães. Temos apenas 7 pães, traz aí, divide, começa a distribuir. E eles começam a distribuir. 4.000 pessoas se fartam e sobram ainda 7 cestos daquele pão. É depois desse milagre que os fariseus chegam para questionar Jesus. E naquele mesmo momento, Herodes, se sentindo ameaçado, porque Jesus já era conhecido como rei. Ele já era aclamado como rei. O rei, o Messias enviado. Herodes se preocupa, porque para ele, rei era ele. E ele começa a semear a discórdia entre os seguidores de Jesus, dizendo que ele não é rei, que o que ele faz não é verdade, que os milagres que ele realiza são truques de ilusionismo que alguns feiticeiros nas cidades circunvizinhas faziam. Essa era a mensagem de Herodes. Interessante é que essa mensagem de Herodes fez com que muitas pessoas que estavam desapercebidas, ou que tiveram a sua memória
falhando de alguma forma, se afastaram de Jesus, deixaram de seguir Jesus. E de repente chega o fariseu, que também se sentem ameaçados, porque eles tinham Jesus como um falso profeta, como um falso Messias. Como pode vir o Messias de Israel, lá da cidade de Nazaré, uma cidade discriminada, uma cidade de pobres, de trabalhadores? Como pode vir de lá? Não, nós temos que desacreditá-los. E começava a desacreditar Jesus. E nesse momento, a multidão que já estava farta de comer o pão que Jesus multiplicou, começaram a ouvir os fariseus. E esses fariseus falaram assim: se tu és o Filho de Deus, mostra-nos um sinal nos céus. E Jesus naquele momento ele se ira, ele se irrita, como que ele se suspirasse fundo, porque o texto diz isso. Ele suspira fundo. Já aconteceu com você, depois de você dizer 1, 2, 3 vezes para aquela pessoa, de repente a pessoa faz a mesma pergunta para você. Você respira fundo para poder explicar novamente. E Jesus respira fundo naquele momento, e ele diz o seguinte: eu não vou dar sinal nenhum. Em outro evangelho, um dos sinópticos vai dizer que Jesus disse: eu vou dar um sinal para vocês apenas, o sinal do profeta Jonas. Assim como Jonas ficou 3 dias dentro do ventre do peixe, assim também convém que o Filho do Homem fique morto 3 dias, e depois de 3 dias venha ressuscitar. Aquilo para eles foi uma grande afronta. E Jesus sai rapidamente e entra no barco. Interessante que a multidão já não seguia mais. Era comum quando Jesus entrava no barco, outros barcos menores o acompanharem. Eram os seguidores que diziam: de Jesus eu não largo, de perto dele eu não saio. Mas ali Jesus estava sozinho com os seus discípulos. Quando ele olha que a multidão fica em terra, que a multidão já não o acompanha mais, e alguns deles já estavam até voltando atrás, Jesus se vira aos seus discípulos dentro do barco. Ele percebe que eles estão cabisbaixos, eles estão entristecidos, e Jesus olha para eles e diz o seguinte: olha, guardai-vos do fermento de Herodes, guardai-vos das mentiras que Herodes conta para poder vos afastar da verdade. Guardai-vos também do fermento dos fariseus, das mentiras que os fariseus contam para te afastar da verdade. Só que eles não entenderam disso. Quando Jesus fala guardai-vos do fermento, eles já pensam direto no pão. E eles dizem assim: Jesus está falando isso porque nós devíamos pegar mais pães dos que sobraram, e nós trouxemos apenas um pão. E Jesus, vendo isso que ele está falando, fala assim: mas peraí, gente, será que estáis comigo há tanto tempo? Será que vocês me seguem há tanto tempo e vocês não entenderam ainda? Aí Jesus começa a falar com eles, eles atônitos, como se não entendessem nada. E Jesus fala duramente: olha, vocês estão preocupados com o pão? Porque vocês só têm um. Quando eu tinha 5 pães e 2 peixinhos, e eu alimentei 5.000 pessoas, quantos cestos sobrejaram nas suas mãos? E eles disseram: 12. E Jesus dizia os 4.000, que é mais recente. Quando eu alimentei as 4.000 com apenas 7 pães, quantos cestos vocês levantaram? E eles disseram 7. E Jesus: será que vocês não enxergam? Será que vocês não veem? Será que vocês ainda não entenderam? E o que é que os discípulos não entenderam? Os discípulos não entenderam que o barco pode ser pequeno, mas se Jesus está dentro, a situação é confortável. O barco pode estar no meio de uma tempestade, mas se Jesus está no barco, ele não vai a pique. Sabe por quê? Porque a vitória é certa, é garantida. Os discípulos não entenderam que o barco pode ser pequeno, pode ter apenas um pão, mas não vai faltar o alimento para a sua família, para a sua casa. E hoje, através dessa humilde palavra, eu quero te trazer a lembrança de tudo que Deus já realizou na sua vida e na sua história, e profetizar sobre o mês de março e dizer o seguinte: não vai faltar pão, porque Jesus está no barco. Quem recebe a palavra profética, ergue a mão para cima e adora.
Jesus está no barco. O interessante é que quem ora da margem diz assim: esse barco, a madeira não é boa, as velas estão danificadas, com certeza vai naufragar, vai afundar. E tem gente que às vezes olha para nós e diz assim: ixi, esse não vai mais longe. Não. Olha lá, logo, logo isso acaba. Isso é fogo de palha. Ixi, logo, logo esse foguinho apaga, acabou. Vai voltar para o que era, vai voltar para o que foi. E Jesus está dizendo: não, o barco pode ser simples, mas continua no barco, porque Jesus está nele. E se Jesus está no barco, a coisa melhora, nunca piora. Estavam na margem olhando: quem são esses poucos galileus seguindo esse falso mestre? E Jesus estava dizendo para os discípulos: guardai-vos do fermento do fariseu, guardai-vos dos fermentos do Herodes. Você acha que hoje em dia é diferente? Deixa eu te falar uma coisa. Nós somos bombardeados por fermento de fariseu todos os dias. Quando você vê alguém dizendo para você: não é necessário ir para a igreja, Deus não precisa de igreja, Deus nunca precisou de igreja. E eu concordo com essa frase, porque Deus nunca precisou de igreja. A igreja não foi feita para Deus, a igreja foi feita para nós. Porque Deus sabe que nós somos ovelhas, e ovelhas só sobrevivem em rebanho, ovelhas só sobrevivem juntos. O que é isso, pastor? Enquanto lá fora o mundo é corrompido, a igreja é preservada pela palavra de Deus. E só é preservado pela palavra de Deus quem está dentro da igreja. Mas o fariseu quer dizer: sai para fora, vem para cá, porque você não precisa. E vai dizer: para quê ir para uma igreja? Só para dar oferta, só para dar dízimo. Deus não precisa do seu dízimo, Deus não precisa da sua oferta. E Deus está dizendo: isso é fermento de fariseu. Quer ser abençoado? Semeia no reino, semeia na obra, e você vai ver as janelas do céu se abrir sobre a tua vida. Sabe por quê? Porque a igreja pode ser frágil, mas o Senhor Jesus está dentro dela. E se Ele está dentro dela, ela não naufraga, ela cresce, ela prevalece. Quem entendeu a mensagem, ergue a mão para cima e adora. Somos bombardeados pelo fermento de Herodes. Quantos reis, quantas pessoas nos são apresentadas para substituir Jesus na sua vida? Ídolos humanos, alguns deles que você nunca viu, mas às vezes tomam o lugar que é Jesus na sua vida. Pessoas que se apresentam como salvadores da pátria e que muitas das vezes tomam o lugar de Jesus na sua vida. Isso é fermento de Herodes. Não acredite, não vá sobre esse vento de doutrina. São doutrinas de demônios que querem te afastar da presença de Deus. Mas hoje Deus trouxe aqui esse humilde profeta só para dizer para você: guardai-vos do fermento do fariseu. Isso é conversa fiada. Só Jesus Cristo salva. Só Ele é mediador entre Deus e os homens. Só Ele pode perdoar os seus pecados. Só Ele pode te levar para o céu. Quem acredita nisso, glorifica. Eu não sei o que mais aconteceu naquele barco, mas eu só sei que quando os discípulos chegaram do outro lado, o seu semblante não era mais um semblante descaído, não era mais um semblante de preocupação. O que me dá a entender que além do barco não ter naufragado, não faltou alimento, não faltou mantimento, não faltou também a provisão. E eu quero profetizar sobre a tua vida: enquanto você estiver dentro do barco, Jesus não vai sair.
Jesus não vai sair de jeito nenhum. E você também não vai sair, porque é dentro do barco que Deus vai realizar o melhor, o maior milagre sobre a tua vida. Para encerrar, bispo, eu não sei em que circunstâncias você está fazendo essa campanha. Alguns de vocês, e eu percebo no semblante, estão felizes, porque estão aqui para semear. E o que é mais interessante na semeadura é que tudo que o homem semear, diz a palavra, isso também ceifará. Tudo aquilo que você semeia no reino de Deus, seja o seu louvor, seja a sua adoração, seja a sua oferta, seja qual for, por obras ou por palavra, tudo que você fizer para a glória de Deus, existe uma recompensa de Deus para a sua vida. A Bíblia diz: sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor a sua semeadura, o seu trabalho não é em vão. Eu não sei como você chegou aqui, talvez você tenha um pensamento e está dizendo assim: essa é minha última tentativa, porque o ano passado eu fiz isso e parece que eu não colhi. O ano passado foi um ano muito difícil na minha vida. Eu quero que você olhe para o ano passado de outra forma. Olhe para o ano passado dizendo: embora que eu tenha passado por lutas, passado por dificuldades, eu sobrevivi e eu permaneço de pé. Isso é sinal do que, pastor Alexandre? É sinal que Jesus já estava dentro do barco. Você sobreviveu. Olhe para a história, olhe para as notícias. Quantas pessoas perderam a sua vida porque se suicidaram? Quantas pessoas morreram e perderam o direito da salvação só porque se desesperaram, só porque não tinham esperança? E eu tenho uma mensagem fresquinha do céu para o seu coração: Jesus Cristo, a tua esperança não vai sair do teu barco. Quem entendeu a mensagem, diga amém. Quem está saindo daqui edificado, diga glória a Deus. Então, com a permissão do bispo, eu gostaria que você se colocasse de pé. Curve a sua cabeça. A mensagem de hoje é: não se esqueça. Entenda, pelo amor de Deus, o mesmo Deus que operou no passado é o mesmo Deus que opera no presente. E é o mesmo Deus que vai operar no futuro. Entenda, lembre-se que Deus sempre te ajudou, que Deus tem te abençoado, que Deus tem te mantido de pé. E diga agora para o inferno ouvir: declare em nome do Senhor Jesus, com Cristo no teu barco, a semeadura é certa e a colheita também. Glorifique ao nome do Senhor. Glorioso Deus e amado Pai, eis aqui a tua igreja, os teus filhos que estão em campanha, que dedicaram, Senhor, alguns deles, Senhor, jejuaram, Senhor, alguns deles fizeram sacrifícios para que pudessem entregar a Ti, Senhor, durante esses 12 dias. E hoje, Senhor, nessa semeadura que representa o mês de março, eu venho te pedir que o Senhor venha curar as feridas antigas, as mágoas do passado, e venha trazer a lembrança aquilo que traz a esperança. Venha trazer a memória aquilo que traz a esperança, para que o Senhor fez por eles e trazer alegria ao seu coração. No Salmo 126, o salmista cantou: grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso estamos alegres. Hoje trazemos a lembrança a grandes coisas que o Senhor tem feito pela essa igreja, por cada crente, por cada família aqui representada. E eu profetizo, Senhor, sobre a vida dos seus filhos, bênçãos de forma abundante, recalcada, sacudida e transbordante sobre o mês de março dos teus filhos. Haverá surpresa de Deus na nossa casa, porque Jesus está dentro dela. O nosso barco não naufrasa, ele prospera, porque o Senhor está dentro dele. Eu profetizo bênção
sobre a tua vida, em nome Senhor, eu quero ouvir, Senhor, os testemunhos, a testificação, porque eu tenho certeza que o mês de março, assim como o mês de janeiro, o mês de fevereiro, será uma bênção para essa igreja. Continua abençoando o bispo, Senhor, continua abençoando a sua esposa, continua abençoando, Senhor, o corpo de obreiros. Eu sei, Senhor, o vento às vezes sopra. Eu sei, Senhor Jesus, as tribulações às vezes são intensas sobre a vida do teu filho, mas o Senhor hoje traz uma promessa para ele dizendo: pode qualquer um ter pulado para fora do barco, mas eu, o Senhor, permaneço dentro do barco, e meu filho, segura essa palavra para o seu coração. Haverá crescimento, explosão de almas nesse lugar, porque Deus tem um interesse. Esse ministério cresça. Deus te chamou, Deus te escolheu. Recebe a palavra profética, e quem conversa glorifica o nome dele. Pai amado, que haja bênção, Senhor, sobre a vida dos teus filhos, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Quem concorda, diga amém. Podeis assentar, glorifique o nome do Senhor. Que ele cresça, que ele apareça, que ele cresça, que ele apareça. Vem, Senhor, vem, Senhor, vem, Senhor. Que ele cresça, que ele apareça, que ele cresça, que ele apareça. Vem, Senhor, vem, Senhor, vem, Senhor. Tomando posse dessa palavra, vai tomando posse daquilo que Deus falou nessa noite. Alfa e Ômega, princípio e fim. Ele é adora para nós ir embora, vai. Ele é a justiça, governará sobre as nações. Prepara, ó igreja, prepara, ó igreja, para o noivo encontrar. Que ele cresça, que ele apareça, que ele cresça, que ele apareça. Vem, Senhor, vem, Senhor, vem, Senhor. Que ele cresça, que ele apareça, que ele cresça, que ele apareça. Vem, Senhor, vem, Senhor, vem, Senhor. Vai encerrar, vai de novo. Que ele cresça. Tome assento, vamos encerrar esse culto maravilhoso. Que coisa gloriosa, que palavra poderosa ao nosso coração. Foi pregação, com ensinamento, com tudo, com profecia. Eita, pastor Alexandre, que Deus te abençoe. Deus lhe bendiga muito, homem de Deus.